Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus 17 fala sobre a transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1. A palavra do Senhor está dizendo desta maneira: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve, como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será para Moisés, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa a envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não tem mais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que disseis? Pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Fecha os teus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tu és poderoso, Tu és exaltado, glorificado, Tu és digno de receber honra, Tu és digno de receber glória, receber adoração, exaltação, Pai. E nós nos prostramos aos Teus pés, reconhecendo que nada somos, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a nossa fragilidade humana e a nossa total dependência do Senhor. Aqui está a Tua palavra Logos. Nós queremos que o Senhor agora venha transformá-la na palavra rema, na palavra cortante, edificante, transformadora, na palavra que penetra no mais profundo do coração. Fale à Tua igreja, ministra a Tua igreja de maneira poderosa. Amém. Vira para o seu irmão e fala com o seu irmão: Que bom que você veio ser cristão nos dias de hoje, ser crente nos dias de hoje, porque ser crente e cristão nos dias de hoje é moleza pura. Sabe, querido irmão, ser crente hoje é como se estivesse comendo Nutella e lambuzando.
Ser crente hoje é muito fácil. Ser crente hoje, muitas das vezes, as pessoas precisam serem mimadas. As pessoas precisam ser carregadas no colo. Qualquer coisinha, muitas das vezes, é motivo de sair da igreja, é motivo de virar a cara para o irmão, é motivo de ficar em casa. Mas na realidade, querido, os cristãos sofreram muito. Muitos cristãos foram decapitados. Muitos cristãos perderam suas casas, seus lares, suas famílias. Muitos cristãos, muitas vezes, colocados na arena para ser comido por leões. Muitos cristãos sofrendo em nome de Jesus. Mas por que, pastor, eles sofriam? Simplesmente porque eles permaneciam em Jesus. Era fácil ter a vida, era só negar Jesus, era só falar que não conhece Jesus. E na realidade, queridos irmãos, quando nós falamos que somos crentes, nós gostamos de ouvir falar sobre fé, sobre bênção, sobre milagre, sobre restituição, sobre prosperidade, sobre chave de ouro, sobre chave de casa, chave de carro, bancária ali, altíssima. Quando nós ouvimos isso, nós damos glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Evangelho de Cristo, querido, nem sempre é isto. E na realidade, o texto que nós lemos é um texto de transição. Antes Jesus realizando milagre, multiplicando os pães, antes Jesus fazendo sinais de maravilhas, antes Jesus fazendo coisas maravilhosas, e os crentes ali adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Mas no momento de transição, Jesus sabia muito bem o que ele estava esperando. Era a cruz. Jesus então ele começa a mudar o seu discurso. Jesus agora não está falando mais do reino de Deus. Jesus não está falando mais sobre semente, sobre arado. Jesus começa a falar da sua realidade. E a realidade para os seus discípulos era Jesus falando da sua morte, do seu sofrimento, da ressurreição. Por isso, querido, que alguns discípulos estava ali com Jesus. E não é à toa, querido, que o texto de transfiguração de Mateus, conforme o texto que está em Lucas, vai trabalhando essas perícopes do jeito que está. Porque o segredo não está aqui na transfiguração, está antes, está nos textos antes. Jesus está agora com seus discípulos, quando ele foi abandonado, quando ele foi deixado de lado, e ele então pergunta aos seus discípulos: quem sou eu? Pedro, na realidade, já responde no capítulo 16, verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado Jonas, Simão, filho de Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Naquele momento Pedro ele foi aprovado. Naquele momento Pedro ele tira 10. Mas Jesus continua a dizer para os seus discípulos, no verso de número 21, Jesus fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus vai falando, querido, é necessário ir para Jerusalém. Porque Jesus fala isso? Porque ele poderia contrapor o projeto de Deus. Jesus sabia que Jerusalém queria a sua cabeça.
Jesus sabia que em Jerusalém ele ia sofrer, ia passar por dificuldades, ia ser caluniado, ia ser humilhado. Mas o projeto de Deus agora não era mais na Galileia. O projeto de Deus não era mais no conforto da Galileia. O projeto de Deus era Jesus se apresentar perante o sumo sacerdote, perante o sinédrio, perante os escribas, os fariseus e até mesmo a Herodes. Sabe, querido irmão, e de repente Jesus fala assim: eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que sofrer muitas coisas, eu preciso ser morto, mas eu vou ressuscitar. Mas preste atenção que no verso de número 22, Pedro agora vai falar de novo. E Pedro, chamando Jesus à parte, Pedro chega para Jesus e fala assim: chega aqui, Jesus, chega no canto aqui que eu quero falar uma coisa. Verso 22, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. O Pedro que antes acertou, tirou 10, é o Pedro agora que começa a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Pedro falando com Jesus: não. Mas por que Pedro estava falando isso? Porque Pedro amava Jesus. Pedro não queria que nada de mal pudesse acontecer com Jesus. Mas Pedro não estava entendendo que aquilo era o projeto de Deus. E por isso que no verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas de homem. O Pedro, que antes foi chamado de pedra fundamental, base, agora Jesus estava falando com Pedro, que Pedro era uma pedra de tropeço. Jesus está repreendendo Satanás da vida do Pedro. Jesus está confrontando Pedro, dizendo: não, Pedro, quem está falando pela tua boca é o diabo. Vocês estão comigo, amém? Sabe, querido, Pedro queria proteger Jesus. Pedro queria o caminho mais fácil para Jesus. Mas Deus queria a forma mais difícil, a forma mais complicada. Sabe, querido irmão, esse é o maior erro da igreja atual. Quando a igreja deixa de pensar na vontade de Deus, quando a igreja deixa de pensar nas coisas do alto e começa a pensar nas coisas humanas. O maior erro é quando nós deixamos o objetivo do céu, quando nós deixamos o objetivo da coroa da vida, quando nós deixamos o propósito da vida e passamos a nos iludir com coisas passageiras. Queremos ter uma vida fácil, queremos ter uma vida próspera, queremos ter sucesso na vida, querido. Isso tudo pode ser uma consequência. E às vezes Deus não te quer rico. São realidades que nós precisamos viver e entender. Jesus estava sendo duro com Pedro, porque na maioria das vezes na história cristã, o projeto de Deus, querido, não foi um projeto de jardim florido, de bênção, de glória a Deus, de aleluia, mas um projeto de sangue, um projeto de dor, um projeto de martírio, um projeto de morte. Mas mesmo assim nunca deixou o seu projeto de Deus.
Deus não deixou de ser Deus quando os cristãos estavam sendo crucificados, decapitados, enforcados, queimados vivos. Não era, meu amado, Deus não deixou de ser Deus. Deus fez a sua vontade prevalecer para que hoje você pudesse ter liberdade cristã de estar na igreja, livre, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Para você ter essa liberdade, querido, houve choro lá atrás. Para você ter essa liberdade, houve choro. Então Jesus começa a mudar o seu discurso. Jesus começa a falar para os seus discípulos, como igreja. Os discípulos, no verso de número 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por minha causa, achá-la. Sabe, querido, Evangelho de Deus é isso. Evangelho de Deus é você renunciar à carne, renunciar ao pecado, e se for necessário, renunciar a si mesmo. Jesus começa agora a mostrar aos seus discípulos que segui-lo não é brincadeira, seguir é coisa difícil. Sabe, querido, nós precisamos então entender o que Jesus queria falar. Olha, vocês precisam tomar a sua cruz. Vocês lutam pela vida, mas vocês podem perder a sua vida. Mas quando vocês perderem as suas vidas, vocês vão encontrá-la. Sabe, querido, pois o caminho da humanidade é só um. O caminho da humanidade é o sucesso. O caminho da humanidade é o poder. O caminho da humanidade é ter dinheiro, ter carro, ter isso, ter aquilo. Todos lutam por isso. Todos trabalham para o sucesso. Todos gastam a sua vida diariamente, dia e noite, para se manter a sua situação financeira, o seu quadro familiar, manter a sua vida, querido. Porque nós achamos que a nossa felicidade, ela está no sucesso, ela está na prosperidade. E de repente Jesus começa a confrontar os seus discípulos. Jesus fala: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ter sucesso? O que adianta o homem alcançar fábrica, ter avião, ter isso, ter tudo aquilo, e perder a sua alma? Sabe, querido, que Jesus está dizendo que viver 70 anos, 80 anos, 90 anos aqui é passageiro demais. Mas a vida eterna é para todos sempre. O que adianta o homem ganhar o mundo, ganhar as coisas, mas perder o principal, a sua alma, não ter a vida eterna, não ter a passagem para o céu, o passaporte celestial? Jesus está confrontando. A nossa maior recompensa não é aqui, querido. Como diz o texto no verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então Ele irá retribuir a cada um conforme as suas obras. Fala com o seu irmão: vigia. A sua maior recompensa será entregue pela mão poderosa do Senhor. Você vai receber a coroa da vida, o direito de existir eternamente.
Se você quer ter uma salva de palmas ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Seis dias depois desse discurso, dessa conversa, Jesus chama 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Jesus gostava de andar com esses 3. Jesus gostava de caminhar esses 3. E Jesus então ele vai em direção ao monte chamado Tabor, que está ali perto de Nazaré e perto ali do Rio Jordão. Jesus sobe aquele monte. Os outros discípulos estão lá embaixo. Jesus está ali em cima. E de repente, na frente dos discípulos, acontece o que a Bíblia chama de transfiguração. O que é transfiguração, pastor? O rosto de Jesus começa a brilhar como uma luz muito forte, como se fosse uma luz de um sol. O rosto de Jesus começa a brilhar, e quando o rosto de Jesus começa a brilhar, as suas vestes também começam a brilhar fortemente. A transfiguração, querido, é uma transferência. Jesus ele sai do humano. Jesus ele sai da sua forma humana, e Jesus ali diante dos seus discípulos, ele aparece com a sua forma divina. Ele aparece como um ser divino diante dos discípulos. Mas pastor, onde o senhor quer chegar? Aquele monte Tabor significa pináculo. Significa também, queridos irmãos, estar nas alturas. Sabe, querido irmão, lembra-se no contraponto, quando Satanás leva Jesus lá no pináculo do templo e oferece todo o sistema humano, todas as riquezas humanas, tudo estava ali. Jesus só tinha que fazer uma coisa apenas: Jesus teria que se dobrar diante de Satanás e adorar. Mas Jesus fala: não, de maneira alguma, só a Ele adorarei. Só a Ele eu prestarei louvor, eu prestarei adoração, eu prestarei a exaltação ao Senhor. Satanás estava oferecendo a Jesus a riqueza, o poder, o sucesso do sistema do mundo. Mas aqui Jesus estava no outro pináculo. Jesus está no cume do monte. E de repente Deus está oferecendo ao seu Filho a glória, o manifestar da glória. E de repente Jesus está ali brilhando, Jesus está aceso, Jesus está passando por uma transfiguração. E de repente aparece do lado de Jesus Moisés e Elias. E eles começam a bater um papo. Eles começam a conversar entre eles. Duas figuras importantes, porque Moisés gostava de monte. Quem gosta de monte, que levante sua mão. Quando Moisés tinha uma oportunidade, ele corria para o Sinai. E lá no Sinai ele conversava com Deus, ele falava com Deus. E o Sinai foi o monte da revelação divina. Deus revelou a lei, Deus revelou os estatutos. Outro profeta que gostava do monte era o profeta Elias. Elias gostava do Carmelo, gostava do Horebe. E quando Elias estava no Carmelo, quando desafiou Deus de Israel para responder, Deus respondeu de forma poderosa. Sabe, querido,
Nesse momento aqui tem uma revelação profunda. Deus não é Deus de morto. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Recabachara cantará manai. De repente, querido, está Moisés, mas Moisés não está morto. Sim, está morto para a história, está morto para o sistema humano, está morto para o povo, mas ele estava completamente vivo para Deus. Elias, a mesma coisa, completamente vivo para Deus. Sabe, querido irmão, quando Abel morre, de repente Abel começa a clamar por Deus, e Deus vai até Caim e fala: Caim, onde está o teu irmão? Caim fala: acaso eu sou tutor do meu irmão? Deus fala: olha, Caim, você matou o seu irmão, mas a voz de Abel clama a mim por justiça. Abel estava morto para o seu pai, Abel estava morto para a sua mãe, Abel estava morto para o seu pai, mas completamente vivo para Deus. Sabe, querido, de repente estava ali Elias, de repente estava Moisés, de repente ali houve um manifestar de glória, uma manifestação de glória, uma manifestação de poder. Jesus falava. Aí de repente os discípulos, no verso de número 4, olha para Jesus: que bom, mestre, que bom nós estarmos aqui, que bom nós estarmos testemunhando tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha, mestre, olha, Senhor, você quer que façamos 3 tendas? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe, querido, existe 2 tipos de igrejas: a igreja do alto, a igreja da glória, a igreja do poder. Sabe, querido irmão, estava ali a glória de Deus, a glória de Deus desceu àquele lugar. E quando a glória de Deus desce, querido, nada fica como antes. A glória de Deus desce naquele monte. Muitas vezes nós vivemos essa igreja, a igreja da glória, a igreja do culto, a igreja da unção, a igreja da transcendência, a igreja, querido, onde parece que o céu desce para encontrar a noiva, e de repente começa um rebuliço, parece que o céu se manifesta na terra, parece que a glória de Deus desce na terra de maneira poderosa, onde o divino se manifesta e o humano desaparece. Eu sou apaixonado por culto, irmão. Eu sou apaixonado por culto. Quando o culto pega fogo, louvado seja o nome do Senhor. Quando o culto está cheio da unção, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, quando o culto está transcendendo, quando o culto está subindo, quando a presença de Deus desce, como anjos começam a passear no meio de nós, quando a unção de Deus começa a manifestar, nós não queremos ir embora. Nós queremos continuar, nós queremos louvar, exaltar, dar glória, dançando, assim como foi na semana pentecostal, saindo daqui 10:30 da noite, todo mundo feliz. Por quê? Porque a glória do Senhor estava sendo manifesta. Mas você está recebendo a glória de Deus aqui, mas quando você chega na sua casa, o que tem na sua casa? Problemas, 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 problemas e mais problemas. Assim acontece constantemente. A igreja cultica, a igreja do culto, a igreja da presença, da glória, do manifestar. Quando
os discípulos de Jesus, Pedro, João e Tiago, falam: mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eles estavam falando o seguinte: vamos ficar aqui, Senhor, vão ficar aqui, Senhor, vão permanecer aqui, vão continuar aqui. Sabe, querido, quando você está orando no monte, quem ora no monte? Levante sua mão. Você está lá, orando, lá não tem pastor, lá não tem instrumento, lá não tem caixa de som, lá não tem microfone, lá não tem nada, está você ali, Deus transcendendo, você buscando o Senhor, e de repente você ora, você canta desafinado, você ora de qualquer jeito, de qualquer maneira. Às vezes você está lá chutando lá o diabo, e a pessoa passa e fala: aquele cara está doido, está maluco. Sabe, no monte é assim, no monte há uma liberdade espiritual muito grande. Não há regimento, não há doutrina, não há ordem do culto, mas a glória desce. Mas você não pode viver só de monte. Você é igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E tem a igreja da glória, e quando a igreja da glória, quando a igreja do culto, tudo acontece. Não há crítica, não há olho grande, não há inveja, tudo vai acontecendo. Por quê? Porque a glória do Senhor está sendo manifestada. Mas tem a igreja de baixo, a igreja humana, a igreja dos ritos, das leis, das regras, a igreja dos WhatsApp, das mensagens mal interpretadas, a igreja da fofoca, a igreja da mentira, a igreja humana. Ela começa a se manifestar. Se eu perguntar a você qual a igreja que você quer, a igreja do alto ou a igreja do baixo? A igreja da transcendência ou a igreja da realidade? Eu lembro de Moisés, quando Deus manda separar 70 líderes, 70 cabeças, para chegar até a tenda da congregação. E quando ali os sacerdotes, os líderes chegam naquele lugar, há uma manifestação de glória, e de repente o Espírito Santo desce sobre a tenda da congregação, e de repente todos começam a profetizar, todos começam a sapatear, todos começam a receber a unção, a receber a glória, a receber o poder. Mas de repente o fogo acaba. Vocês estão entendendo? De repente o fogo acaba, vem um cansaço físico, assim como nós estávamos lá na consagração, completamente cansados, ali por causa do jejum, por causa da gripe, da tosse. E de repente chego até Josué e falo assim: olha, todo mundo parou, menos 2 que continuam a profetizar, continuam a estar no reteté. E de repente, irmãos, Josué vai até Moisés. Sabe qual era a preocupação de Josué? A preocupação de Josué tinha que ser contra os 68 que pararam de dar glória a Deus, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Mas não, Josué se preocupou porque 2 continuavam querendo: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu quero queimar, Senhor. Recabachai, pode bater palma, não é pregador de fora não.
Mas o mesmo Cristo que está quando o pregador de fora está, Ele está neste lugar. E a palma não é para pastor, as palmas é para Jesus. A Ele, soberano, exaltado, glorificado, excelso, santo, 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 santo. É aquele que era, que é e que há de vir em poder, majestade e glória. Nós às vezes nos preocupamos com quem está fazendo a obra, com quem está pagando o preço, mas não é isso, querido. Nós teríamos que se preocupar com quem não está fazendo a obra. A igreja é um exército. Fala, a igreja é um exército. Quando um ganha, todos ganham. A igreja é um time. Não importa quem vai fazer o gol, o que importa é o resultado, é ganhar vidas, é tirar vida lá do inferno, é saquear o inferno. Não importa quem seja, importa é que nós seremos vitoriosos, porque nós somos um só time, nós somos um só exército, nós somos um só povo, um só Deus, um só Senhor. Querido, querida irmã, a igreja de baixo, ela se preocupa com a ordem, com os detalhes. A igreja de cima, ela quer a glória, ela quer se transcender, ela quer tocar na orla do manto, ela quer intimidade profunda, ela quer se dobrar diante do Rei dos Reis, ela quer intimidade. Ela fala: olha, eu estou aqui, eu quero intimidade, eu quero profundidade, eu estou aqui disponível. Se o Senhor tem que usar alguém nessa igreja, eu me ponho disponível, Senhor. Pode queimar, pode queimar, pode queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda quero ganhar muitos para o Senhor Jesus. A igreja da glória, ela não está nem aí. Sabe, querido, às vezes alguém fala assim: está vendo a roupa do fulana? Eu vou vir para a igreja ficar vendo se a irmã está pelada, se está vestida, ficar olhando para a mulher dos outros. Tem a minha mulher, minha varoa. Tem gente que se preocupa: está vendo o sapato do fulano? Está vendo o Peltrano? Irmão, quero saber da glória de Deus, quero saber da presença de Deus, eu quero saber que alguém pagou um preço pela minha vida, e eu não sou deste lugar, eu sou cidadão dos céus. Você é cidadão dos céus. Ó pensai nas coisas lá do céu, lá do céu, lá do céu. Sabe, querido irmão, quantas vezes você está preocupando com as coisas humanas, com as coisas da terra, com as coisas do sistema? Deus está falando: não, filho, mude o seu foco, comece a focar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Comece a focar nas coisas do céu, começa a buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comece a almejar o céu, querido, porque tudo isto vai ficar, tudo isto vai ficar. Sabe, Ângelo, que está me filmando aí, você já viu o anjo do enterro com carro, com apartamento, com aquele poodlezinho que vale mais do que um filho,
que se tocar naquele pulo, naquele cachorrinho, você até apanha. Né, Ângela? Não leva, querido. A única coisa que você vai levar é o seu espírito. Sua alma retorna para Deus. Jesus falou: filho, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Dage de Vila Velha não se compara com a morada celestial que Deus está preparando para aqueles que creem. Jesus, quando foi assunto dos céus, ele falou assim: eu estou indo, filho, eu estou indo, filho, para te preparar a morada, para preparar a sua morada, mas não vou deixar você órfão. Eu deixarei o Espírito Santo, Consolador, estará todos os dias ao teu lado, na tua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a tua alma? Se coloque em pé. Ora machara cantaramanai. Oricabara shurican turican chumeneplai shuriandaramanai. Oh, aleluia. Nós somos a igreja que quer ser a igreja do alto, a igreja da transfiguração, a igreja da transcendência, a igreja disposta a ver coisa que os outros não veem, a ter revelações que os outros não conseguem ter, coisas celestiais. Os discípulos ali estavam vendo coisas celestiais na face dessa terra, e esta igreja vai ver coisas celestiais aqui nessa terra, porque nós somos a igreja do alto, nós somos a igreja da unção, do poder, da glória, do manifesto de Deus Todo-Poderoso. De carabachuri cantaramana barabacheri cantaramanai. Aleluia. Vamos adorar o ministério de louvor, vai estar cantando. Oh, de carabachuri cantarabachemanai. Deus está aqui, querido. Deus está aqui, sinta a presença dEle neste lugar. Sinta a glória de Deus neste lugar. Manai, comeneplai, decanturiamanai. Quando você dá glória para cima, Ele se aproxima de você, Ele desce, Ele fica do teu lado. Recanturiai, comeneplai, xerecantu, menecantaramanai. Oh, aleluia. Adoremos. Oh, recabarabaxere canta padarabaxamanai.
Você está tendo o privilégio de estar na presença de Deus. Você não está em qualquer lugar, não. Você está num ambiente santo. Você está num ambiente profético. Você está num ambiente sobrenatural. O ambiente do milagre. O ambiente do poder. Quero chamar aqui na frente aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que querem ser a igreja da transcendência, a igreja do fogo, a igreja do poder, a igreja da glória. Sabe, querido, ontem o pastor Luan estava ministrando para nós lá na consagração, estava falando sobre Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe, querido irmão, e de repente havia uma ministração onde Deus falava o seguinte: se você põe a lenha, o fogo desce. Se você põe a lenha, o fogo desce. A lenha se transforma em cinza. A lenha se transforma em cinza. Se você vai pegando fogo, a lenha vai se transformando em cinza. E daqui a pouco o altar já não vai ter lenha, o altar já vai ter cinza. O que é a cinza, pastor? A cinza é aquilo que aconteceu lá atrás, é aquilo que aconteceu lá no passado. A lenha já queimou, o fogo já queimou, já acabou, já fica lá para trás. É o testemunho do passado, é o testemunho lá de trás. Mas o Senhor quer lenha nova. O Senhor quer lenha nova, porque se você colocar lenha nova no altar, o fogo vai pegar, a glória vai derramar. O Senhor quer vinho novo e odres novo, vinho novo e momento novo. Se você botar o vinho novo no odre velho, o odre velho vai se romper. Chegou o tempo do vinho novo, chegou o tempo do novo de Deus. Oh, aleluia. Sabe, querido, entenda o que Deus está falando para você nesta noite. Não se põe remendo novo em roupa velha. Deus está falando: para de viver do testemunho do passado. Ele quer manifestar na tua vida com a glória. Ele quer te visitar nesta noite. Ele quer fazer o novo se manifestar, o novo ciclo, o novo tempo, o novo momento. De carabachuri cantarabachá. Mas para isso você tem que tirar as cinzas. Você tem que buscar a lenha necessária, a lenha nova, a lenha nova. Talvez essa lenha nova é mais jejum, talvez essa lenha nova é mais oração,
Talvez essa leia nova é participar mais, é se lançar mais. Essa leia nova é o transcender, querido, é o transcender de Deus. Você pode romper o céu nesta noite, você pode tocar no céu nesta noite, você pode tocar na orla de Jesus nesta noite. Aleluia. Ricorechamanabarabachei. Ricarabachumanai. Chega a hora, querido. Chega a hora que é você e Deus. Chega a hora que você tem que querer tocar. Às vezes você fala assim: Jesus, toca em mim. Jesus, toca em mim, Jesus. Mas Ele está doido para ser tocado por você. Como aquela mulher do fluxo de sangue, apertava, ela estava doente 12 anos, e ela foi rompendo a multidão. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. O Senhor quer ser tocado por você nesta noite. O Senhor quer que você rompa as barreiras, rompa as dificuldades. Recabarabachuricandaramandai. Quero orar por você. De carabachuricanturicá, barabachuricantaramanai. Senhor, tem coisas que não é para ser compreendida, porque a fé não se compreende, meu Deus, meu Pai, de forma humana. Como explicar que o mar se abriu? E cientistas hoje já estão descobrindo que houve coluna de gelo de um lado, do outro se esfriou para passar o povo. Coisas que nós não compreendemos. Como explicar o homem passar 3 dias dentro de uma baleia? Como explicar que o sol parou? Como explicar que fogo desceu do céu? De carabachuri cantaramanai. Mas eu quero pedir nesta noite, Pai, eu quero pedir que os anjos do Senhor estejam aqui neste lugar. Eu quero pedir, Senhor, que nesta noite anjos de renovo do céu esteja aqui no meio do teu povo. Anjos do Senhor, labaredas de fogo, os teus ministros, anjos da cura, anjos de unção e poder. Começa a tocar, Senhor, começa a tocar, de carabachuri cantarabachumanai, ricarabarabarabarabachei, recanto bedeplai. Sabe, filho,
Você não tem noção do que eu estou falando contigo nesta noite. Ele está aqui, e Ele está falando que quer ser tocado por você. Tocado como, pastor? Tocado com ato de fé. Decarabachuri cantarabarabarabashemanai. Espírito Santo, Espírito Santo, começa a tocar em vidas, começa a visitar os vasos, começa a visitar os vasos, começa a encher os vasos, começa. A tua palavra nos diz, que Zacarias capítulo 4, que sobre o teu servo há um vaso cheio de unção, e nós queremos que essa unção venha ser derramada nesta noite, venha ser derramada nesta noite, venha fazer o vaso queimar, venha fazer o vaso queimar. Madai, Coremanai, vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando.